Você também pode encontrar um odiador em alguns sites de reviews, onde eles fazem uma dissertação mais elaborada do que um doutorado, só para poder falar mal dos animes que eles assistem. Olá pessoal, o M2 aqui falando, e hoje eu gostaria de falar de 4 tipos de pessoa que assistiram anime no Brasil. O primeiro tipo de pessoa que eu vou falar aqui hoje são os saudosistas dos anos 90. Essas pessoas tiveram sua infância marcada pela TV Manchete, que assistiam animes como Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Algumas séries como Tokusatsu também eram assistidas naquela época, como Kamen Rider e Wing Spectre. Hoje em dia essas pessoas não assistem quase nada de anime. No máximo, elas abrem algum aplicativo para assistir os mesmos episódios que já assistiram antes. E quando eles ouvem ou assistem algum anime novo, eles automaticamente tendem a falar: antigamente que era bom, que hoje em dia tudo é muito censurado, que não se sabem mais fazer animes hoje em dia. Esse tipo de pessoa geralmente não é mais consumidor de anime. Às vezes assiste uma ou outra coisa que está em alta, ou então porque ganhou algum Oscar, por exemplo, Viagem de Chihiro. Todo mundo assistiu quando ganhou Oscar. Mas depois que eles cresceram, não assistiram mais nada por considerar o conteúdo infantil, o que é uma grande besteira. Alguns animes que essas pessoas costumavam assistir seria Dragon Ball, Shurato, Fly e inclusive Pokémon, que é muito marcado pela famosa frase que somente a primeira geração presta. Talvez exista alguma versão dos anos 2000 parecida com esse grupo, mas por causa da popularização de ser nerd como moda e também por causa dos serviços online que facilitaram o acesso de anime e mangás, esse tipo de grupo começou a reduzir, já que hoje em dia se quebrou o tabu de que anime e mangá são conteúdos infantis. Alguns desenhistas se encaixam nesse modelo. Eles sempre tentam reproduzir as mesmas fórmulas do passado com as mesmas estéticas. Muitas vezes não percebem que precisam adaptar ou partir para um novo estilo de desenho. O sonho deles é voltar à era de ouro dos animes e mangás dos anos 90. O que é uma grande besteira, porque nos anos 90 veio apenas uma pequena parcela de produtos do Japão para o Brasil. Ou seja, eles não conhecem tudo o que existia nos anos 90 no Japão, apenas aquilo que chegou no Brasil. O próximo tipo que eu vou falar é o otaquinho mangaka. Aquele famoso fanboy de plantão. Ele se agarra com todas as forças aos seus animes favoritos, quer consumir tudo que vê pela frente. E quando tem dinheiro então, compra um monte de mangás, DVDs, bonequinhos das suas séries favoritas. Não importa quantos erros existam na sua série favorita ou quanto horrível seja o anime que ele assiste, ele sempre vai buscar uma justificativa para proteger seus personagens ou autor favorito. Geralmente seus argumentos são na base da emoção e quase nenhuma razão. Em cidades grandes como São Paulo, é muito fácil encontrar essas pessoas em grupos, principalmente na Praça da Liberdade. Às vezes elas usam cosplay de seus personagens favoritos, porém muitas vezes elas fazem um mix de várias roupas de animes, tornando uma alegoria de carnaval praticamente. Elas também carregam muitas vezes mochilas, que estão repletas de botões de animes e personagens. E geralmente dentro dessas mochilas está o mangá mais recente das suas séries favoritas. Eu também notei que esse é o grupo que mais procura fofoca dos seus produtores e desenhistas. Eu sempre fico impressionado quanto eles sabem sobre a vida profissional de um artista mangaka ou um diretor, mas eles raramente confirmam se aquilo é verdade ou não, sempre é uma fofoca. Geralmente essas pessoas assistiram apenas alguns animes e ficaram viciadas de primeira no conteúdo. Elas costumam assistir coisas que estão em alta, que atualmente seria Boku no Hero, Sword Art Online e Nanatsu no Taizai. Quando são desenhistas, o sonho deles é morar no Japão, se tornar um famoso mangaka. Mesmo eles não sabendo quase nada sobre quadrinho, ficam sonhando que no Japão vão ser respeitados e bem recebidos, quando na verdade, ser otaku é uma coisa muito mal vista no Japão. Geralmente, ser otaquinho é uma fase da juventude. Depois de um tempo, é comum os exageros serem reduzidos aos poucos. E em geral, essas pessoas são bem divertidas e engraçadas de ter na roda de conversa, desde que você não fale mal de seus animes ou personagens favoritos. O próximo tipo é o casual reprimido. Esse é o tipo que me enquadrei durante muitos anos e nem percebia, principalmente quando era adolescente no colegial, quando muitas pessoas começavam a parar de ver desenhos animados e as conversas variavam sobre carros, tênis, pegar outras pessoas. Como eu odiava as conversas sobre carros e tênis. Odeio até hoje. Lembrando que naquela época, a cultura pop ou de assistir animes não era moda. E que mesmo hoje em dia eu sei que dependendo do lugar, como o interior do Brasil, não é fácil encontrar pessoas para conversar sobre esse assunto. Então, por certa vergonha e timidez, eu acabava não comentando sobre animes que eu estava baixando e assistindo na internet naquela época.
Às vezes tinha um ou outro assunto de desenho, mas geralmente era só os mais famosos. Por exemplo, Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, nem eram animes na verdade, era coisa que estava em alta, e comédia sempre estava em alta na verdade, né? Mas as conversas também não se estendiam, e muito menos sobre anime. E não é como se eu quisesse forçar o assunto, mas por muito tempo eu não tive com quem conversar sobre o que eu assistia. E não havia muitas comunidades na internet naquela época para conversar sobre, pelo menos não no Brasil. Foi quando eu reprovei no colegial que eu mudei de sala e vi um garoto desenhando Naruto do meu lado. Ele estava desenhando meio escondidinho ali no canto, então eu perguntei surpreso para ele se ele também assistia. Logo começamos a conversar, isolados dos outros a início. E vi que assistíamos muita coisa em comum. E depois de alguns meses nessa sala, eu percebi que tinha uma galera que assistia. Mas também por vergonha, não comentavam nada. Para completar, na faculdade descobri uma colega de outra sala, que era viciada em animes e só no ensino superior perdeu a vergonha de falar daquilo que assistia. Hoje, as pessoas têm menos vergonha de comentar que assistem desenhos animados. Virou menos tabu, não só por estar na moda, mas porque foi normalizado como entretenimento para todas as idades, principalmente nas redes sociais. Mas é engraçado que sempre teve pessoas ao meu redor que também assistiam animes, e nós não comentávamos nada porque tínhamos medo de ser julgadas como infantis. E o nosso último tipo é o odiador de adaptações. Esse aqui dá trabalho, viu? O cara que ninguém quer conversar. Quando presente, todo mundo evita falar sobre animes ou filmes por perto. Quando anunciam que algum quadrinho ou tirinha vai ganhar uma versão animada, esse ser vai pro Twitter ou pro Facebook dar sua opinião pessimista. E quando sai a série, só fica pior. Ele mete pau na empresa que fez o anime, no diretor, ele só vê coisa ruim. Muitas vezes, essa pessoa também é um otaquinho mangaka, porém, com amargura no coração. Você também pode encontrar um odiador em alguns sites de reviews, onde eles fazem uma dissertação mais elaborada do que um doutorado, só para poder falar mal dos animes que eles assistem. Algumas vezes é apenas uma fase, eu mesmo passei um pouquinho por isso, mas eu não era muito ativo sobre as comunidades de assunto e não dava muita opinião sem ser para alguns amigos, coitado deles. Já em algumas pessoas, meu amigo, alguns estão precisando de terapia, viu? Porque o tanto que eles mostram de amargura não é mole não. E pra piorar, eles mostram a amargura do que eles dizem gostar. Em casos mais extremos, essas pessoas começam a se auto-intitular como cinéfilos ou experts no assunto. Sempre estão em threads de cancelamento ou atacando alguma empresa. E não percebem que seus colegas e amigos começam a se afastar, porque ninguém mais gosta de conversar com eles. Ah, e eles odeiam qualquer dublagem brasileira, mesmo tendo um trabalho incrível. Bom, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like que ajuda muito e sigam o canal também. E me sigam também na Twitch, onde eu faço lives de segunda, quarta, sexta e sábado às 8h30 da noite. Também comente aí, conhece alguém que se enquadra em algum desses tipos? Já foi alguma dessas personas? Acha que faltou algum outro tipo? Bom, eu vou ficando por aqui e até mais, pessoal. E até as profundezas de Hollow Nest. Se você quiser viajar por ela, me chame a partir da plataforma. Vou levá-lo onde você precisar ir. Bom, vou voltar pra cidade, né? Você faz careta fazendo voz, homem. Faço careta fazendo voz. É lógico, tem que interpretar, né? Interpretação. Ah, lógico.